Hoje a gente fala sobre finanças pessoais, nosso colunista e economista Daniel Santos com a gente. Bom dia, professor Daniel. Bom dia, Ronaldo. Bom, a gente já observa algumas instituições prometendo antecipar recursos do 13º e até mesmo do imposto de renda. Imposto de renda, é verdade. Isso está acontecendo porque o mercado nessa fase entra na faixa, né, de oferta de produtos que tem uma data de vencimento bem clara. O imposto de renda sempre volta para a gente até dezembro desse ano. Então, as pessoas que têm a declaração e têm uma restituição a ser obtida, ela pode adiantar isso, né? Assim como também as pessoas que estão fazendo operações, ou os bancos oferecem negócios para você poder adiantar o 13º. E no caso do 13º, é produto diferente do imposto de renda, porque a gente fala a respeito de risco. O 13º, existe uma chance muito grande de a pessoa receber se ela mantiver o emprego dela, e isso vai acontecer, vamos dizer assim, na maioria das pessoas. No imposto de renda, a chance de que você potencialmente não receba e caia na malha fina, por exemplo, é maior. Então isso acaba implicando, por exemplo, que você ia chegar em dezembro não liquidando o contrato, precise pagar do seu próprio dinheiro esse recurso, e então você vai adiantar para depois pagar novamente. Então é importante fazer essa avaliação com muito cuidado. As taxas de juros também devem ser critério de avaliação. Esse é um ponto que as pessoas muitas vezes negligenciam, né? Quanto vão estar pagando para poder antecipar esse dinheiro, né? Exatamente. Né? Vamos pensar o seguinte, se alguém eventualmente tem uma dívida que paga hoje cheque especial de 15% ao mês, né? E vai conseguir uma taxa de desconto, uma taxa de operação de financiamento, né? Adiantando, por exemplo, o 13º nesses próximos 3 meses, nós estamos agora em setembro praticamente, então é setembro, outubro, novembro, dezembro já é quando você recebe com certeza todo o valor liquidado do seu 13º, você vai ter 4, 5%, é uma vantagem, né? Porque você vai ter uma taxa menor ao mês de juros a ser cobrado, então você ganha alguma coisa com isso. Porém, essa taxa, apesar de ser interessante em relação àquela originalmente que está se pagando agora, né, ainda assim ela é alta. Podemos pensar em opções um pouco mais viáveis. Então, esse é um dinheiro que as pessoas só devem recorrer, ou seja, isso é um tipo de empréstimo, uma modalidade de serviço de bancos e instituições que a gente só deve recorrer se, de fato, a pessoa está precisando do dinheiro para pagar uma conta que tem um juro, inclusive, mais alto do que o que o banco vai cobrar pela antecipação do imposto de renda, pela antecipação do 13º. Exatamente, exatamente. E uma coisa que eu acho interessante, ontem eu conversava com alguns parceiros de negócios e alguém comentou o seguinte, né, que a gente não deve tentar simplificar para não empobrecer a discussão, né? E essa ideia me acompanhou durante a noite e eu estava pensando sobre isso em relação a esse tema nosso de hoje. Né? Se alguém tem dívidas que estão muito mais elevadas do que apenas um cheque especial, deveria começar a pensar em uma possibilidade diferente, como, por exemplo, a consolidação de dívida, né? Em um alongamento da dívida, mudança do perfil dessa dívida. Então, as pessoas que, por exemplo, têm dívidas no cheque especial, no cartão e mais algumas dívidas de compras que foram feitas, deveriam avaliar a possibilidade, por exemplo, de utilizar o seu veículo ou então o seu imóvel para poder fazer um processo de alongamento, né? De sanear as contas, de liquidar as suas dívidas de curto prazo, né, e colocar isso em termos de parcelas, que vai custar um pouco menos do que isso, mas que vai estar a longo prazo. Então, ao invés de pagar em 12 meses, a 4%, 5% ao mês, por exemplo, CDC, vai se pagar uma taxa muito inferior. Né? Hoje, um imóvel, por exemplo, quando você faz uma hipoteca e você faz um aditamento do contrato, você vai pagar uma taxa bem mais baixa. Falamos em 0,8, 0,9 ao mês. Então a diferença é brutal. E é fácil fazer esses tipos de negociação? Os bancos, eles oferecem esse trabalho, né, de consolidar dívidas. Quer dizer, você tem que levantar, nosso ouvinte tem que levantar o quanto ele deve em todos os serviços financeiros que estão no mercado, né, nas lojas, e calcular quanto é o valor disso para liquidação à vista. E então procurar um banco e dizer, olha, eu tenho essas situações todas e eu preciso pagar isso, e no meu orçamento eu tenho uma capacidade de pagamento X. Então, é feita uma conta reversa, né, de quanto é que se eu posso pagar, em quantos meses estaria fazendo essa operação. Se eu procurar um banco e fizermos uma operação, por exemplo, em nível de hipoteca, de imóvel, que é inconveniente, é um pouco mais de trabalho, mas as taxas são muito mais baixas, né? E os bancos fazem isso sim. Por quê? Porque se eu já tenho uma operação feita de financiamento para o imóvel, nada mais fácil do que eu pegar e aumentar um pouco esse valor do endividamento, né, desse financiamento, porque já estou pagando,
para poder garantir que eu continue tendo uma saúde financeira. O banco também tem interesse de tentar reduzir a pressão no curto prazo para poder garantir que as pessoas continuem pagando as suas contas mês após mês nos próximos anos. Então, consolidar dívidas é um caminho mais inteligente, mais eficiente para poder garantir esse respirar para o nosso ouvinte, né? Obviamente, se formos pensar em modo mais fácil, sim, vai no banco, aperta adiantar imposto de renda, o dinheiro está na conta agora, né? Porém as taxas vão ser mais altas. Às vezes compensa ter um pouquinho mais de trabalho e fazer algo mais planejado. Né? Exatamente, planejamento, né? Enxergar o que nós estamos fazendo, se eu precisar de dinheiro eventualmente para o final do ano, para o início do ano, já põe isso na minha conta, no meu orçamento, estipula e começa agora a controlar, com mão de ferro o orçamento, porque se deixar o orçamento escapar, então aí ele retorna toda aquela dinâmica negativa, né, de pagamento de juros, de custos mais altos, isso não é saudável para o orçamento. Bom, mas aí, como você mesmo disse, tem que ter essa disposição para manter depois o orçamento nas rédeas. Quem não cuidou disso antes vai ter que passar a cuidar agora. Gosto de falar na universidade, as pessoas que reprovam em um conteúdo, repetem esse conteúdo até passar. Então é importante que as pessoas entendam que gerenciar o orçamento doméstico, gerenciar as finanças pessoais, é condição básica, poder garantir o enriquecimento a médio e longo prazo. Professor Daniel, muito obrigado. Eu que agradeço. Até semana que vem. Nós conversamos com o professor Daniel Santos, falamos sobre finanças pessoais e com essa conversa a gente termina o Ponto com o News de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se fala amanhã. Até lá.